E aí pessoal, beleza? Desculpe o atraso aí pelo vídeo aí do novo evento, né? Minha opinião sobre os itens e tal. Recentemente eu peguei dengue, tô bastante ruim, mas se Deus quiser logo eu vou tá bom aí. Meu Discord também foi hackeado ontem, então só problema, um atrás do outro. Mas questão do Discord eu já consegui resolver, já recuperei o Discord. E é isso. Antes de começar o vídeo, dê uma olhada no comentário fixado. Vai estar o link do grupo do WhatsApp, o link do Discord, entre outras coisas. Beleza? Vamos lá dar a opinião aqui. Vou começar aqui pela multiuso, né? Que você completa ali e você ganha. Remove todas as penalidades D1 aleatório e restaura a saúde 300 mil desse aliado aleatório, né? Além disso, o alvo da habilidade se torna imune a penalidades por 4 segundos. Tem multiusos melhores aí de restauração, né? De remover penalidade também. Mas é aquilo, né? Para uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que joga free, né? Sem gastar dinheiro, é uma multiuso boa. Que ela restaura e tira a penalidade e deixa o soldado imune, né? A penalidade. Vamos aqui aos itens, né? Vamos começar aqui pelo cutelo aqui. Te dar uma olhada. Sempre que o inimigo é eletrificado, o proprietário do cutelo causa 130 mil de dano físico a esse inimigo por 3 segundos. Mais ou menos. De vez em quando, durante 5 segundos, ao atacar um alvo, um inimigo aleatório são atingidos com uma carga elétrica e causa 150 mil de dano. E eletrifica os inimigos afetados por 5 segundos. Sempre que uma unidade inimiga é eletrificada, ela ficará atordoada por 1 segundo. É uma arma aí, cutelo aí, né? Machado, como é que chama isso? Resumindo, não é bom. Eu não usaria, ok? Não usaria isso. Mas pra quem não tem, né? Vamos aqui pela bomba agora. De vez em quando lança um orbe químico no inimigo com maior conhecimento de química. Ao ser atingido, o orbe rouba 50% do... Rouba o quê? Rouba o conhecimento de química, tá certo. Por 3 segundos. E causa 200 mil de dano. Mais o bônus de conhecimento de química aí do seu soldado, né? E atordoa o alvo por 3 segundos. O orbe ricocheia em um inimigo, causando mais 200 mil de dano. E conhecimento de química também, né? O dano químico é reduzido em 30% por 3 segundos. Além disso, as unidades atingidas pelo orbe químico não podem usar habilidades exceto concedidas pelo conjunto. Então é uma boa bomba aí. Além dela causar todo esse dano, ela ricocheteia, né? E o inimigo. E além disso, ela... Como é que é? E além disso, ela lança penalidade, né? Ela lança penalidade aí no inimigo atingido, que ele não pode usar habilidades, somente as do conjunto. Então é uma boa bomba aí, muito boa mesmo. Que além do dano muito alto, ela lança penalidade. Vocês me desculpem aí que eu tô gravando esse vídeo na hora, sem roteiro.
Às vezes eu vou gaguejar aí, mas é porque a opinião tá sendo na hora. Eu não tô tendo muito tempo, como eu disse, né? Não tive tempo para fazer roteiro porque eu estava doente. Também não fui hackeado. E disso não vai dar tempo de fazer roteiro. Mas a opinião é a mesma aí, como se tivesse o roteiro. Só que às vezes eu vou dar uma gaguejada, mas o vídeo continua na mesma qualidade. Basta ter uma paciência aí e tentar entender. Ó, vamos aqui pelo fuzil, né? Pela arma. Ao atacar tem 33% de chance de causar de 130 a 150% de dano em 3 segundos. Ao atacar, a unidade tem 65% de chance de dar o disparo adicional no inimigo aleatório. De vez em quando a esquiva da unidade aumenta em 100% por 4 segundos. Durante esse período, os ataques da unidade também causam dano puro igual a 300% da esquiva. O que eu acho desse fuzil aqui, dessa arma aqui? Na prática não funciona. Eu nunca vi algo de esquiva funcionando nesse jogo até hoje. Eu não sei, eles deveriam lançar uma atualização, porque a esquiva nesse jogo ela realmente não funciona. Você pode ver nos detalhes dos duelos que você tira. A esquiva é a coisa menos usada nesse jogo. Parece que nem funciona. Então, esse fuzil aqui eu não usaria. Beleza. Tem a bomba aqui, né? O acessório da bomba, que de vez em quando causa 150 mil de dano químico ao inimigo com mais vida. E congela por 3 segundos. Enquanto congelado, o alvo não pode se mover ou atacar. Além disso, o tempo de recarga do equipamento das habilidades aumenta em 3 segundos. Também são reduzidos 15% por 3 segundos. Não é um acessório ruim, né? Mas se você largar a mão de usar reanimação para pôr um acessório desse, eu não sei se valeria a pena, porque hoje em dia restauração e reanimação tem que estar no 12. Se você deixar de ter reanimação e restauração no seu time, você praticamente morre muito rápido aí. Seu inimigo detona você e você nem revive aí, morre rapidamente. Então eu não usaria também esse acessório aqui, eu não usaria também. Vamos aqui pela armadura aqui, né, de tanque. Durante a batalha, a cura de entrada da unidade aumenta em 20% para cada aliado em um pequeno raio ao redor do usuário da armadura. Além disso, as defesas físicas e químicas aumentam em 25% em um pequeno raio ao redor. De vez em quando, se a vida do usuário ou armadura na pequena área ao seu redor chegar a 50% ou menos, a unidade e todos os aliados ao seu redor recuperam 15% da sua vida instantaneamente. Para quem não tem nenhuma armadura aí para usar no seu templário aí, seu templário químico ou seu passe aí fantasma, dá para usar essa armadura aqui. Agora se você já tem as metas aí, é outra armadura que não dá para usar, não usaria para nada. Beleza. Vamos aqui para a armadura do químico. De vez em quando a unidade recebe um debuff. De vez em quando a unidade recebe um debuff, tem 50% menos de vida. Remove o debuff recebido, né? Aleatório. Enquanto o conhecimento de química, a defesa química e o dano químico da unidade são aumentados em 30% por 6 segundos, acumula até 3 vezes. Além disso, o usuário do traje não pode ser desarmado por 4 segundos. Não é uma armadura ruim. Aí pro seu químico aí, de repente dê pra usar. Pra você que tá chegando aí no Centro 11,
Essa armadura dá pra usar sim, porque ela remove penalidade, né? E além de remover penalidade, ela te deixa imune. É muito boa. Agora aqui vamos para equipamento aqui de sniper, né? Patrulheiro. Ao receber dano de um ataque, a unidade tem 40% de chance de absorvê-lo. A unidade causará dano físico equivalente a 100% do dano do atacante. De vez em quando, ao receber dano, a unidade absorve o dano e causa dano físico igual a 250% de seu ataque a todos inimigos. É outra armadura aí de patrulheiro que eu não usaria, nem a pau. Beleza? Vamos aqui pelo bracelete agora. De vez em quando, quando o inimigo é ressuscitado, essa unidade dispara 3 projéteis contra unidades inimigas mais próximas. Cada projétil causa 125 mil de dano. Puro, né? Muito bom. Falou em dano puro. Já tem vantagem. E impede que o alvo use armaduras e habilidades das armas por 3 segundos. Se uma unidade é atingida por um projétil e morrer dentro de 3 segundos, ela não poderá ser ressuscitada. Esse bracelete é bom, hein? Além disso, o usuário do bracelete restaura equivalente a 80% do dano causado por esses projéteis. Esse bracelete aqui é meta. Beleza? Esse recompensa que você dá uma farmada no evento. Vamos aqui pelo dispositivo agora. Até o fim da batalha, a unidade absorve 20% de todo o dano recebido de todos os aliados na pequena área ao seu redor. Sempre que o dano é 500 mil é absorvido, ocorre uma explosão que causa 65% de dano igual ao absorvido, né, a todos os inimigos no pequeno raio do proprietário do dispositivo. É um bracelete assim, nota 5. Nem ruim, nem bom. Vamos aqui pelo espigão aqui. Os acertos críticos causam o triplo do dano. E tem de 8 a 10% de chance de um golpe penetrante que causará o quádruplo de dano. De vez em quando a unidade desfere um ataque adicional que causa dano puro ao alvo e todos os inimigos na pequena área ao redor, igual a 17% da vida do alvo. Cada 3 usos da habilidade aumenta a vida máxima do dono do espigão em 60% por 6 segundos. Interessante. A habilidade cima em si não é boa, mas essa habilidade de cada 3 usos da habilidade aumentar em 60% a vida por 6 segundos, isso sim é interessante. Daria para testar esse espigão aqui, hein? E é isso, né? Não tem mais nada, eu falei tudo já. Realmente é isso. Aqui sobre o passe pago, né? Não falei, vamos falar aqui. Eu pensei que já tinha falado de tudo. Esse bracelete aqui, ao receber dano de habilidades inimigas, tem 35% de chance de bloqueá-las. Se isso acontecer, a unidade atordou o inimigo que usou a habilidade contra o usuário do bracelete por 3 segundos e o incinera. O inimigo incinerado recebe 80 mil de dano puro a cada segundo durante 3 segundos, né? Todos os inimigos em um pequeno raio ao redor da unidade incinera e recebe dano puro igual a 50% do dano recebido pelo alvo original. Quando a incineração é concluída, os alvos da habilidade ficam enfraquecidos, sua vida máxima e suas defesas física e química e sua resistência são reduzidas em 65%. Oh meu Deus!
25% por 3 segundos. Ai, ai. O que eu achei desse bracelete aqui? Pra quem tem o incendiário aí, eu faria o teste. Claro, se você estiver disposto aí a pagar R$ 100, né? É os R$ 100 que libera o segundo passe. Se você estiver disposto aí. Pra gringo é barato, mas pra nós brasileiros, o trem é feio. De vez em quando, o proprietário do dispositivo ou qualquer aliado recebe uma penalidade. O proprietário do dispositivo remove a penalidade, duas penalidades de si e de todos os aliados. Esse dispositivo aqui, cara, esse dispositivo aqui vale a pena, viu? Remove a penalidade de todos os inimigos, de todos os aliados. Todos os aliados. Esse aqui é bom, hein? Mas sem conto. Jesus. De vez em quando cria uma corda entre o alvo do ataque e dois inimigos aleatórios por 5 segundos. Todo o dano causado ao inimigo preso é duplicado para unidades presas. Enquanto o efeito estiver ativo, a cura recebida pelas unidades amarradas é reduzida em 50% por 5 segundos. Além disso, cada unidade amarrada também sofre 100.000 de dano químico a cada segundo, enquanto o efeito estiver ativo. Eu daria uma nota 8, 7,5 para essa multiuso aqui. Beleza? E é isso, galera. Peço desculpa por estar fazendo o vídeo aí sem roteiro. Dando umas gaguejadas aí, é normal, né? Porque eu não estou lendo. Estou fazendo o vídeo ao vivo. Então, para você que acompanha meu conteúdo aí, peço desculpas. E é isso. Deixa um like aí, dá um comentário. Valeu, falou.